Professor Jacob, quantos anos o senhor tem? Eu conversei com o Rubens, eu digo o seguinte, nem parece, porque eu sou cirurgião, continuo na ativa, Aham. e uma das perguntas iniciais vai ao Google e vê que eu nasci em 1940, mas para constranger o paciente, ela pergunta assim, qual a sua idade, doutor? Eu digo, nem parece, porque todo mundo me pergunta e diz, nem parece, eu tenho 80 anos. Que bom, nem parece. Obrigado. E eu vi que o senhor é diretor do INCA, o grande oncologista. Fui diretor, ex-diretor do INPE. Por que o senhor escolheu a medicina? Eu acho que são circunstâncias ocasionais, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe tinha 26 anos, eu tinha 6 anos. Eu nasci quando ela tinha 20 anos. E ela teve um câncer de intestino e resolveu, por razões dela, quer dizer, isso eu não me lembro, não operar. E morávamos em Madureira, e ela começou a piorar, fazer ascites, e nós mudamos para a casa dos meus avós em Nilópolis, que é uma cidade pequena, tinha uma coletividade judaica grande, e meus avós, quando vieram da Polônia, em 1920, se localizaram, e lá era uma pequena cidade, ela mimetizava uma cidade judaica do interior da Polônia, com todas as profissões. Meu avô era alfaiate, inclusive, e atrás era a sinagoga. E realmente era muito com a cultura, tudo muito, muito parecida com as cidadezinhas polonesas. E eu fui para lá aos 6 anos, fui com ela, eu e meu irmão, querido e falecido irmão, 3 anos mais novo do que eu. E me lembro, tenho isso na cabeça, vendo naquela época, e meu avô ficou muito desesperado, chamou os principais cirurgiões do Rio de Janeiro, era um homem que não tinha grandes condições financeiras, mas que venderia tudo para levar a minha mãe para os Estados Unidos e tal. E chegaram dois, o Dr. Kaiser e um outro médico também muito credenciado, e já com a ascite era um caso realmente inoperável. Mas fiquei muito impressionado, foi uma lição muito grande que meu avô me deu de humanismo, de etc. E aí eu, naquela época, você colocava, fazia uma pequena incisão na cavidade abdominal e tirava, eu via, e tinha um balde. Aquilo me marcou profundamente a vida inteira. E fui, evidentemente, esquecendo daquela situação, mas sempre ficou na cabeça uma coisa interessante, que eu estava no ginasial do um colega meu, Mário Luiz dos Santos Moreira, que acabou sendo psiquiatra, e nós estudávamos junto no Instituto Lafayette. Morávamos no Grajaú, que eu já mudado, que isso é outra parte da história. E o pai dele, seu Nequinha, que era um professor, dizia o que ele falava, eu sabia da minha história pessoal, e acabei fazendo, achando que ciência, que realmente fiz um teste com Miri Lopes, que fazia naquela época testes de que tipo de profissão você gostaria. Ele fazia vários testes. E deu realmente ciências biológicas e medicina. Bom, passou, comecei, fiz o científico, e tudo isso muito atribulado, muito participante da vida política naquela época. E fiz vestibular, passei para a medicina, na primeira instância, e de uma maneira incrível, eu era muito bagunceiro. Eu acho que é ainda. E fazia realmente muito brincalhão, como sempre fui, muito piadista, e muito participante politicamente também. E era uma política de esquerda, que, na verdade, o judeu é comunista até os 40, depois é diabético, né? Então, eu estou na segunda fase. Né? Então, eu era um participante muito ativo de política, e foi em 64 que eu me formei. Bom, e no segundo ano de medicina, na área de anatomia, quase todos os médicos
eram cirurgiões do Instituto, na época, do Hospital do Câncer. E um deles, a Taliba Macieira Belize, simpatizou comigo. Esse garoto, papapá, vem cá, você não quer ir para um hospital? E me levou, no segundo ano de medicina, o que seria impossível hoje, né? Me levou para o Instituto do Hospital do Câncer. Levou para o Hospital do Câncer. E exatamente na seção de cabeça e pescoço, que era uma especialidade muito nova no Brasil, foi trazida por Jorge Fairbanks Barbosa, de São Paulo, e o doutor Jorge Marcilac, do Rio de Janeiro, que trouxeram a especialidade, e eu me envolvi naquela especialidade de corpo e alma. Fui acadêmico na época, depois eu fui residente, depois eu fui assistente, depois eu fui chefe de serviço, depois eu fui diretor-geral. Tudo isso sem absolutamente caindo tudo no colo, porque, na verdade, não era a minha função de gestão, não era o meu principal predicado. Mas sempre tive uma facilidade muito grande de relação médico-paciente. Sempre tive a compaixão como causa principal, a caridade secundária, junto com o humanismo que deve reger para quem quer ser profissional. Senão, escolha outra profissão. E nisso aí, no Instituto de Câncer, eu consegui realmente uma situação especial, porque depois de assistente e tudo, nós foram os primeiros residentes, e era uma residência muito solicitada no Brasil todo, e, na verdade, eu vi muitos residentes no Brasil todo. Dessa história toda, prévia, né? O Rubens deve ter falado, não sei se ele falou com você, é uma ligação forte, porque em 1964 eu estava já formado, e quando você chegou no 1º de abril de 64, o meu compadre, que era vice-diretor da Uni, e o Serra tinha feito um discurso extremamente agressivo na Central do Brasil, levou o Serra lá para casa, e eu dei guarita a ele era procuradíssimo, né? E eu dei guarita a ele num departamento de encontros que eu tinha perto do Instituto de Câncer. E, na verdade, isso foi uma situação, estou te contando isso para mostrar como tudo foi umas consequências da vida. Então, na época que ele se tornou ministro da Saúde, eu era chefe do serviço de cabeça e pescoço. E eu não via o Serra há 40 anos. Não tinha mais notícia dele. Acompanhei a vida política dele, mas com muita admiração pela capacidade, pela correção pessoal, e ele me procurou. Aliás, antes eu estava no meu sítio, ele ligou a guisa de fazer uma pergunta, ele queria nomear um diretor do departamento importante do Ministério da Saúde, ele ligou lá, me descobriu no sítio, que era uma coisa praticamente impossível, né? A minha mulher ainda disse: olha, vai sobrar para você insistir. Ele teve um problema com o diretor da época, que era o Marcos Moraes, e que ele queria demitir de qualquer maneira. Eu ainda lutei bravamente para que isso não acontecesse, mas não teve jeito. E os fatos que aconteceram não são do interesse, enfim. Acabei sendo o diretor, que me ocasionou a ter um certo afastamento do Marcos Moraes, depois conseguimos reatar, e a entrada. E acabei sendo diretor do Instituto Nacional do Câncer, numa época muito feliz, porque o Dr. Marcos Moraes tinha criado uma fundação brilhantemente e deixou aquilo uma herança muito positiva, que me deu possibilidade de fazer, naquela época, uma gestão baseada quase com todo o pessoal que ele deixou, que eram naturais, que ele pagou pela fundação que ele criou,
que era um sonho antigo do doutor Arim Flauzino, que eu já vou contar a história, por que eu entrei para a academia. Era um sonho do doutor Arim Flauzino, e como o Marcos tinha uma ligação com o primeiro o assistente do Collor, ele conseguiu fazer uma fundação que era realmente... Está fazendo algum barulho aí? Tá, De telefone, não? tá. Está fazendo? É o Maurício que... Não, não tem problema. Eu também estou com a internet, está um Não. pouquinho instável a minha internet. Qualquer coisa a gente Mas volta. está dando para fazer? Completamente, Dá, né? Bom, dá. e então paramos aí na minha direção do Instituto Nacional do Câncer. Deixa eu te fazer uma pergunta antes do senhor Pois não, continuar. pois não. Por que os seus avós vieram da Polônia? Por quê? Que os seus avós... Porque eu não entendi. Por que que Não entendi. por que os seus avós vieram da Polônia? A Polônia, papai veio, meus avós vieram em 20, meu pai veio em 28. Se você ler as histórias do povo judeu, você vai ver que eles eram proibidos de tudo. Não poderiam cursar universidades, eles não tinham a menor oportunidade. E meu avô, que eu levo o nome dele, Jacob Kligerman, tinha sido assassinado. Tinha uma lojinha e os bandidos chegaram, uma cidadezinha do interior da Polônia, e ele foi assassinado. E o sonho de todo judeu daquele período eram períodos tão pior do que 36, 37, 38 na Alemanha. Perseguir os judeus era realmente muito difícil. E eles vieram para o Brasil e eles eram acolhidos pelos que já tinham vindo, era muito antes, 1910, muito antes, 1900, não, 1910, 1915, iam e faziam uma era igualzinhos. Qual é a lembrança que o senhor tem da sua mãe? A lembrança que eu tenho da minha mãe? Ou a mais carinhosa? A mais carinhosa que eu tenho da minha mãe, são duas. A primeira, que nós fomos para uma praia, chama-se Praia de Paquetá, eu tinha 4 anos, eu tive uma furunculose. E eu me lembro dela, furúnculo por furúnculo, ela me fazendo curativo, carinho. E a segunda, mais dramática, foi que meu avô, ela já estava em fase terminal, muito caquética, e ela tinha um desejo de visitar Petrópolis. E meu avô alugou um carro, um táxi, e nós fomos a Petrópolis, paramos lá numa estátua que tem um pouco antes de Petrópolis e fizemos um piquenique. E ela morreu logo depois. E a outra lembrança que eu tenho é da minha tia, comigo no colo, e ela dizia para mim: Deus é grande. Eu achava que Deus era enorme. Não tinha o sentido daquilo, né? E passei, o que marcou esse meu pertencimento ao judaísmo foi, na verdade, meu avô, quando morre um pai ou mãe, você tem que rezar o chamado Cádiz, que é a oração dos mortos, de manhã e de noite. Eu tinha 6 anos de idade. Ele me botava o tefilim às 6 da manhã, me levava para a sinagoga, que era atrás da nossa casa, e eu aprendi isso aos 6 anos de idade. Olha, então, esse pertencimento é uma coisa muito forte. Inclusive, é muito forte no problema do humanismo. Porque você tem uma coisa que, quando você salva uma pessoa, você salva a humanidade. E tem outro que chama-se Tzedakah. E a outra, que é o mitzvah, é você fazer o bem. Quando você faz um bem, você faz as coisas tudo visando o bem. Isso marcou, então eu tenho essa sensação de pertencimento. Olha, eu estou emocionada, porque meu filho tem 6 anos, né? Eu tenho 2 filhos. E eu vejo o quanto que ele é pequenininho. E eu fico pensando que, ainda bem que o senhor lembra da sua mãe, porque ela cumpriu o papel dela, mesmo tendo ficado tão pouco tempo, né? E olha,
E olha que a gente só consegue perceber muito bem essas coisas depois dos 6, mas eu, aos 4, fui obrigado a ser precoce. Porque eu me lembro exatamente de Paquetá, ela cuidando do meu e do meu irmão. Os seus pais se conheceram aqui no Brasil mesmo? Seu pai também era da comunidade? Se você assistir uma série chamada Stissel, nós não somos, eu sou reformista, né? Eu não sou ortodoxo nem ultra-ortodoxo. E são histórias de famílias ortodoxas e ultra-ortodoxas. Eram casamentos arranjados, que é o caminho da infelicidade. Entendeu? São dessas ultra-ortodoxas, eles fazem, contratam e tem um acordo econômico, sabe? É um negócio assim dramático. Eu, no caso, eu realmente não nem casei com judia. Casei. Hoje ela se converteu porque ela quis, porque ela gostaria de vestir um vestido branco, né? Ou na igreja, ou na sinagoga. E sou muito feliz. Os filhos também. A gente se congrega, né? O judeu se congrega. Não se assimila, mas congrega. Então, eu sou um brasileiro de escola de samba. De Nilópolis? É a Beija-Flor. Beija-Flor. Eu vi a fundação do Beija-Flor, que tinha um baterista que chamava Esquisito, que ele tinha vitiligo. Era o Esquisito, o Bumbo. Me lembro dessas hoje em dia ele não ia poder chamar Esquisito, né? Eu imagino, a gente fala muito da mãe judia, né? O quanto que ela cuida dos filhos. Como é que foi? Eu vejo que o seu avô teve um papel muito importante na sua formação, na sua base. Meu avô meu irmão, a gente tem uma parte ética e moral muito determinada pelo comportamento, que ele era o grão maior, parece, grão-mestre da maçonaria, que quase todos os judeus eram de esquerda na época, né? Porque quem realmente libertou a Alemanha do nazismo no início foram os russos. Então, o Stalin, aquela coisa toda que realmente... Então, depois foram se democratizando. O senhor é maçom também? Era um homem... Não, sou não. Na verdade, ele marcou a nossa vida em termos do comportamento. Ele era um desafio. O desafio, quando havia alguma litigância, como lá não tinha rabino, meu avô que era procurado para resolver as liquidez, dado o grau de neutralidade, de bom senso que meu avô tinha. Foi a figura dominante na minha vida. Seu avô, qual era o nome dele? Abrão Nisquier. Que legal. E eu vejo também que fico muito feliz que eu vejo o carinho que o senhor fala do seu irmão. E o seu irmão era mais novo, né? Há 3 anos, quando... Meu irmão era grande figura. Meu irmão era grande figura. É uma grande figura. É uma figura... Se você perguntar ao meu anestesista durante um tempo ele não foi porque eu tinha preocupação de botar um anestesista, meu irmão, se tivesse algum problema ia ser muito ruim, né? Mas depois eu acabei, ele ficou como meu anestesista. Era um Woody Allen caboclo, né? As coisas que ele falava, eu tenho um amigo cirurgião plástico que quer escrever uma coisa sobre meu irmão, sobre as frases dele. Uma das últimas foi o seguinte: meu irmão nasceu na estação de Nilópolis. É uma estaçãozinha. Eu nasci na Cruz Vermelha, mas fui registrado em Nilópolis, então me considero nilopolitano. Mas ele e a mamãe não teve tempo de chegar na Cruz Vermelha, onde eram feitos os partos. Ele nasceu na estação. Ele disse: eu nasci para precisa ser ferroviário. Aí ele diz o seguinte: você imagina, ele falando, você imagina se eu chego na Grand Central Station em Nova York e nasço lá, os judeus lá vão dizer: chegou o Messias. Imagina. Essa é uma delas. E as outras que ele contava, ele tinha cada tirada. Não vou falar muito, que daqui a pouco eu me emociono, e realmente me faz muita falta. E ele deve ter escolhido medicina também por sua influência, né?
Foi por minha influência, provavelmente. Mas ele entrou na faculdade 2 anos depois de mim. Ele era mais novo, ele tinha na época, eu tinha 17, ele tinha 15, não, 18, ele tinha 17. São 2 anos de diferença. Ele teria hoje 78, 77, E 3 anos de diferença. o que aconteceu com seu irmão? Ele mora muito relaxado na saúde, né? E ele começou a sentir uma dor na perna e a gente pedindo para ele fazer, não é nada. Eu caí na rua. Quando foi ver, teve um câncer de próstata avassalador e morreu em 2 meses. Ele morreu. Do diagnóstico até começou o tratamento, e aí ele brincava muito deitado no Hospital Samaritano, fazendo quimioterapia, quando o enfermeiro dizia, doutor Israel, fica com Deus. Não, eu quero ficar aqui mesmo. Pô. Era o tal espírito dele. Não, eu quero ficar aqui mesmo, então me deixa aqui. Então, esse era o espírito dele, me faz muita falta. E como é que é para o senhor, oncologista, ter a sua mãe com câncer e o seu irmão tão querido, seu parceiro? Exatamente. Isso foi o destino, né? Porque primeiro que eu fui o Instituto de Câncer você me encontrou, gostou de mim, me convidou, eu gostei, era uma especialidade início, que eu fui um dos fundadores no Brasil da sociedade, e ali eu me identifiquei, e ali você tem condições. Eu também trabalhei, logo depois que me formei, trabalhei com o Dr. Jorge Marcilac. O Jorge Marcilac era uma figura incrível, uma pessoa boníssima, uma pessoa de uma relação médico-paciente que é exemplar, de uma compaixão absoluta. Eu trabalhei na clínica privada com ele durante uns 4, 5 anos. Na época, você não tinha hospitais, você tinha só os IAPs, né? Quem não tinha IAP ou tinha dinheiro próprio ou era indigente. E ele tinha uma clínica boa, e eu fui trabalhar com ele, fazia cabeça e pescoço, ele fazia mais mama, né? E quando eu fui me despedir dele, disse, doutor Marcilac, eu queria lhe agradecer muito o tempo que eu passei com o senhor e queria dizer que aprendi muito a compaixão, a ter compaixão. Ele falou, meu filho, compaixão não se aprende, ou você tem ou você não tem. E a sua esposa é médica também? Não, ela é psicóloga. Mas atendia bastante pacientes com câncer. Ela tem realmente uma pessoa que a gente sente que tem muita compaixão também. É psicóloga. Olha, incrível. E temos 2 filhos. E quantos anos têm seus filhos? O Cláudio está com 48, a Betina com 37. E o senhor tem netos já? Ainda não? Tenho 5 netos. Gêmeos, que delícia! 3. Os gêmeos estão com 21, aliás, está fazer um comercial, agora está sendo realizado no Brasil, Brasil Conference, que é patrocinado pela MIT e pelo Harvard, um conjunto. Ele está no 3º ano do Boston College. E está aparecendo aí essa semana toda com live, eu babando. Como é que é ser avô? Como que o senhor descreve? Eu confesso a você que eu não sou muito meloso, eu sempre tive muita dificuldade de mostrar muito carinho, né? Mas realmente eles me cultivam muito, né? E tenho um orgulho muito do avô. Isso me... avô, fui no lugar tal, falei que era Krieger, mas você é do Dr. Jacó. Essas coisas todas vão te... Eu fui homem público, né? Também fui secretário municipal de saúde, então ele tem uma larga esfera de amigos, né? Então eles ficam todos orgulhosos e eu orgulhoso deles, né? Porque realmente os 5 seguiram bons caminhos. Algum dos seus filhos ou netos é médico? Não. Betina é psicóloga, mas também chamo ela de Madre Teresa de Calcutá, porque o que ela me liga, meu pai, tu precisa ajudar uma pessoa, o que você pode fazer? Tá, Madre Teresa. Deu um cachorro na rua, largado, ela pega para cuidar. Sabe? É Madre Teresa de Calcutá. E o Cláudio com características especiais, sabe, do mercado, enfim, também está numa situação
boa, enfim, me dá muito orgulho. Deve ser muito bom estar nessa situação, né? Que Você legal. sabe, são cinco que atravessaram a puberdade. Hoje a puberdade é uma coisa muito difícil, né? Você tem que orientar e ter modelos para eles, né? Você tem que ter modelos E para eles eu, se eu, reorganizarem. eu imagino que a religião deve ter ajudado bastante na base e na formação da sua família e a parte da carreira também. Como é que é a sua relação Religião, com a religião? religião. É. Eu chamo judeu uma vez por ano, porque é a única vez que eu vou a Jews twice a year, que é na Páscoa, né, no Pesach, e no Yom Kippur, que é o dia do jejum, né, em que eu vou ter um determinado horário, que é geralmente na faixa de meio-dia a 1 hora, tem uma coisa chamada Iskor, que é a homenagem aos mortos, né? E são os dias que eu vou. Mas a única coisa que eu tenho que dizer da religião é a sensação do pertencimento. Sabe, que eu pertenço a alguma coisa, eu tenho alguma fé. Eu não posso dizer que eu sou agnóstico, eu tenho alguma fé. E tenho um pertencimento dado à minha história pessoal. E tenho muito orgulho de ser brasileiro de origem. É um pouco diferente, né, de judeu brasileiro, né? Eu tenho uma determinação. Eu sou brasileiro de origem judaica. E como que o senhor vê a fé dos pacientes no tratamento do câncer, que é um desafio enorme? Olha, é um desafio semanal. São, primeiro, você ter uma boa relação com o paciente. Primeiro, ser verdadeiro. Primeiro, não fazer realmente conspiração do silêncio. Você tem que dizer a verdade para o paciente, você tem que dizer a verdade para o paciente, e verdade pode ser dita de várias maneiras. Você não pode mentir e, por trás, conversar com a família. Eu me lembro de um incidente que me marcou muito. Há uns 15 anos atrás, eu operei uma senhora com câncer de língua e a filha me procurou antes de sair o resultado. Ela veio me pedir que não dissesse à mãe que era câncer. Então, eu pedi ao laboratório que fizesse um resultado descritivo, mas sem que me daria condições de saber que era uma lesão maligna, mas que não botasse a palavra carcinoma. E assim fiz. Ele deu um outro resultado de carcinoma. A filha me procurou uma semana depois. Pelo amor de Deus, a mamãe tem problemas psicológicos, o senhor não entrega isso a ela, porque ela vai realmente desequilibrar tal. Eu não entreguei. Passa-se um mês, mais ou menos, essa senhora me procura e diz o seguinte: doutor Jacó, essa é a última vez que eu vou vir aqui, não quero mais lhe ver. O senhor é um mentiroso. A minha filha que é psicopata, eu não sou psicopata, e eu achei no armário dela o resultado verdadeiro. Eu não tenho mais confiança no senhor. Eu nunca mais fiz uma coisa dessa, porque aquilo me deu uma mágoa muito grande, sabe? Ficou muito ruim. Isso tem um nome na nossa área, chama-se conspiração do silêncio, que o doente percebe claramente, né? Então, sofro muito. Eu acho que a minha especialidade, cabeça e pescoço, é muito dura, muito dura, muito dura. Você mexe com a fisionomia, mexe com a deglutição, mexe com a fonação, mexe com a identidade. Então, você tem que ter um preparo emocional grande. E a gente é muito sujeito, de repente, a ter um burnout, né? E em relação ao burnout, nós estamos vivendo um momento pandêmico, né? Em que a gente está recebendo doentes realmente muito avançados, muito avançados. Eu realmente agora acabei de sair do consultório para vir fazer a entrevista e tentei marcar uma cirurgia de um médico, numa situação que tem que ser marcada e não consegui marcar. Eu vou conseguir, mas não consegui até agora marcar porque o hospital não estava marcando doenças eletivas.
Então, se ele não operar agora nesses 10 dias, aquilo ali vai se tornar inoperável, porque é um tumor no pescoço do médico. Então, é realmente muito problemático você ser oncologista nesse momento. E é uma especialidade que, se você não tiver um preparo... Eu fiz análise durante bastante tempo, que me ajuda muito nessa relação médico-paciente, e me ajudou muito, né? E tem o fenômeno do burnout, né? Que há um mês atrás, eu tive 3 pacientes seguidos de lesões avançadas. Nos 2 primeiros, a terapêutica foi sucesso durante um tempo, mas depois eles recidivaram. Aquilo já me deixou. E o segundo paciente, foi um drama. Ele foi com uma psiquiatra. Eu estava já para explodir. De repente, entrou um terceiro doente que a gente chama de paciente saudável, que salva a gente. Ele é saudável porque se tratou e ele se curou. Então, essa é a nossa saída, né? Porque quando você faz uma cirurgia abdominal, você está tudo coberto, mas quando você tem um insucesso, não você tem um insucesso, o tratamento que foi sucesso, tem lesões pouco agressivas que se tornam agressivas, tem agressivas que vivem muito mais, muito complexo. E realmente, nessa área de tratamento focado, personalizado, está muito difícil, né? Você tem que estar diariamente lendo, diariamente você tem que estar estudando, e você ter bom senso na especialidade para ver até onde você pode ir. Porque o mais difícil no cirurgião de cabeça e pescoço é saber parar. Esse é o grande problema. Então, quando você está na medicina pública e que você sabe que os recursos têm que ser divididos para muita gente, então você tem que ter realmente pensamento da bioética. Eu tenho orgulho, acabei de ver ontem um artigo que eu escrevi na Revista Brasileira de Cancerologia, no editorial. Eu criei o primeiro Conselho Nacional de Bioética em hospital, que foi lá no Hospital do Câncer. E faríamos reuniões semanais nacional. Vinham médicos de todos os grupos, com um especialista em bioética, e nós discutíamos, né, como vai ser essa... Agora está ocorrendo, né? Você vê o problema agora, qual doente você vai botar no CTI, qual que vai ter mais chance, é pela idade, é um problema. A escolha de Sofia, né? Eu também tive que cancelei uma bebê de 8 meses, cega, por falta de fentanil, porque não faziam cirurgia eletiva. E agora a menina tem 1 ano e meio. Então, a chance que ela tinha de enxergar, ela perdeu por causa da pandemia. Retinoblastoma? Não, era uma catarata congênita. Ah, catarata congênita. Aí eu tive muita cirurgia. A cirurgia de cabeça e pescoço a gente entra, porque eu me lembro... Vou contar uma pequena história. Cláudio, meu filho, estava com 1 ano, um pouquinho menos, e eu tinha, na época que eu fazia parte de retinoblastoma, já chegavam doenças avançadas, era exenteração, nucleação e exenteração. Quimioterapia você não tinha, enfim. E eu estava escalado para fazer uma cirurgia de um retinoblastoma. Eu tinha horror de fazer retinoblastoma, horror. Mas era referência na época. E aí eu cheguei, era um lourinho, muito parecido com meu filho. E eu digo, não vou operar essa criança. Eu chamei um colega, você, por favor, é muito parecido com meu filho. Saí dali e fui para casa. Meu filho estava com uma diarreia, que sendo confundida com urina, e começou quase a entrar em choque. Levei ele para a urgência pediátrica, teve que dissecar a veia, e quase morreu. Eu saí do INCA, na minha cabeça, fui para casa da minha mulher com a minha sogra, não estava, realmente era água pura que era diarreia. Ele estava chocado quase, aí levei correndo. Essa é a minha história com a oftalmologia. Hoje você tem resultados excelentes, né? O senhor já teve burnout? Eu, quase nesse dia do paciente saudável,
eu tive quase. Eu fiquei. Ele me aliviou um pouco, e eu cheguei em casa, conversei muito com a minha mulher, e, sabe, conversamos, e eu comecei a dar uma melhorada tal. Porque a gente tem que se proteger um pouco também, né? Enfim, mas tem que ouvir as pessoas. Tem que Eu ouvir. aprendi numa dessas entrevistas, eu aprendi com o Dr. Jorge Alberto, que a definição de saúde não é a ausência de doença, mas sim o Claro. bem-estar físico, mental e social. E o bem-estar Esse é o espiritual está incluído no bem-estar social. E aí, eu também, recentemente, com essas aulas online, as crianças, o trabalho, confesso que eu tive o burnout e eu mudei totalmente ano passado meus objetivos e minhas perspectivas, porque a gente tem uma carga muito grande, né? E toda vez muito grande. que eu cancelo, eu penso, né? O cirurgião, o paciente com câncer, ele morre. Mas o paciente que fica cego, ele fica vivo e ele fica voltando no seu consultório sem enxergar. E isso é uma dor muito grande quando isso acontece. A gente precisa ter um preparo emocional muito grande para ser médico, né? Por acaso hoje, por acaso hoje, é, o pessoal do INCA me convidou para tutor, para voltar. Estou aposentado, trabalhei 43 anos lá, 3 anos a mais do que está o meu amor pela instituição. Me convidaram, e agora tá, realmente não é presencial, né? Hoje de manhã foi o dia da mesa redonda. E eu fico, né, lá, sempre pergunto pelo fim, né? Tem um paciente com uma lesão extensa, pegando todo nasal, chegava quase que realmente você teria que fazer provavelmente uma exenteração de órbita bilateral. Aí chegou, mas uma lesão extensíssima, pegando seio etimoidal, extensíssima, um cara relativamente jovem, 58 anos, com uma doença de evolução longa, carcinoma epidermoide, e houve uma discussão. E se chegar logo, você fazer uma. E chegar e você tem que fazer uma interação bilateral. Aí me lembrei de uma história de um colega que apresentou no Congresso Internacional uma interação bilateral. Ele levantou o chá, que é um dos grandes líderes da especialidade, pô, é desumano, não ético você fazer uma interação bilateral. A gente faz muita. Felizmente, não. Mas os doentes estão chegando muito avançados. Mas realmente, essa parte de olho é complicado. A E tua área, né? E a nossa também. Qual que é o caso mais emocionante da sua vida que o senhor pode me contar? Olha, eu tive essa semana, tive vários. Você entendeu? Eu realmente tenho 40, eu tenho 51 anos de cirurgia, né? A vida toda tive muitas emoções, mas muitas. Então vou dar uma mais recente. Nós perdemos um companheiro agora de academia, que era uma das pessoas mais admiráveis que eu conheci na vida, que foi meu afilhado, meu assistente. Enfim, tinha consultório em cima do meu, me acompanhava. Rubens conhece muito bem ele. Ele elevou o nome da academia, porque ele fazia parte da comunicação. E é um paciente dele, que ele operou há 2 anos atrás, jovem, 50 anos, 49, 50, Ricardo tinha operado. Dava tudo para ele ter um prognóstico muito bom, muito bom. E, de repente, ele faz uma recidiva no pescoço, que eu julguei inoperável. Falei com um oncologista clínico, Jacó, e o doente vinha no meu consultório, durou 10 dias. Fiz todos os exames possíveis para ver, e ele tirava o retrato dos 2 filhos. Me deixa viver mais um pouco. Me deixa viver mais um pouco. E eu, angustiadíssimo, até que chegou num ponto, num dos exames radiológicos, a gente viu que havia alguma possibilidade. E o oncologista Jacó, dá uma ajuda a ele. Operei ele tem 15 dias e consegui
um cirurgião vascular do meu lado, porque pegava a carótida, eu consegui ressecar pelo menos 90% do tumor e ele vai ter condições agora de fazer mais um tratamento complementar e viver. Não vou dizer que ele seja curado, mas vai dar chance dele poder ter mais um... Pegar os filhos, os dois, eu tenho um 16, outro 15, ele me mostrava e chorava, doutor, o senhor não vai me operar? Eu consegui. Saí da sala, pô, em êxtase. Sabe? Tem muitos casos, muitos. Que delícia. Agora, eu digo sempre o seguinte, quando eu encontro os pacientes na rua, o paciente me diz assim, doutor Jacó, o senhor salvou a minha vida. Geralmente eu tirei o cisto sebáceo dele, porque naqueles que fazem aquela cirurgia enorme, não tem nem isso. De maneira geral, são muito agradecidos, sabe? Muito. A medicina pode ser a profissão mais gratificante, né? E vou te contar um pouquinho. Pode falar. Pergunta. Eu queria perguntar também como que foi ser secretário municipal do Rio de Janeiro de saúde, porque eu imagino quantas escolhas de Sofia e quantas dificuldades que o senhor passou com tudo isso. Na verdade, aquilo foi uma escolha que eu fui muito aconselhado a não aceitar, mas foi um desafio porque eu não entrei para ser secretário municipal de saúde. O Rio de Janeiro é o único estado, é o estado que tem mais hospitais federais. Você tem municipais, estaduais e federais, mas o Rio de Janeiro tem 5 ou 6, 6 hospitais federais. E todos os pacientes que deveriam ser atendidos de câncer por esses hospitais não eram atendidos, mandado tudo para o INCA. E teve um momento que esses hospitais federais foram municipalizados, exatamente na minha época. Não, foi com o Serra, municipalizou. Então, nós ficamos com a responsabilidade da área de câncer de todos os 6 hospitais federais, que não atendiam os doentes de câncer, e eu brigava com o que era o secretário municipal de saúde. Não vou citar nomes, mas era um jeito digno. E eu brigava, vocês têm que atender os pacientes, vocês têm que passar, não tem jeito. E ele era o responsável pelos hospitais municipais, eu era diretor do INCA. Eles têm que atender, nós estamos com filas enormes. Bom, o que aconteceu? O Serra perde a eleição, eu saio, já ia sair de qualquer maneira, eu saio, ele me telefona, diz, Jacó, me faz uma gentileza, vem aqui organizar a área de câncer nos hospitais municipais. Aí eu chamei 6 dos meus principais auxiliares lá do INCA, todos com MBA, pessoas de altíssimo nível. Vocês vão comigo? Vamos com você. Fomos. E tentamos organizar, mas eu vi que era inviável. Era um trabalho a enxugar gelo, que a gente não conseguia. Eu estava quase desistindo quando aí chega o secretário, que era naquela época, vai se candidatar e eu sou escolhido por ele. Por favor, você me substitui na Secretaria Municipal. O Serra me pressiona. O César Maia, que era o prefeito, eu me ajoelho aos seus pés. Acabei eu sendo secretário municipal de saúde. Foi a história. Então, tudo caiu. E eu não tinha a menor. Eu aceitei contra a opinião de todo mundo, porque me custou caro. E você ser homem público naquela época e hoje é um risco enorme. O senhor se arrepende? Não domina. Olha, eu não me arrependo, porque eu me emocionei muitas vezes indo nas comunidades. Me emocionei muito. Mas me arrependo... Não me arrependo, não. Mesmo tendo tido um processo injusto, do qual fui absolvido em segunda instância, um absurdo de judicialismo. Enfim, foi absurdo. E foi absolvido sem nenhum problema, não teve nada. É que não saiu nada de lugar nenhum, porque senão eu estava condenado. Mas é a dor de cabeça, administrativa, né? É porque eu inaugurei um hospital que estava fechado há 3 anos, mas é uma história longa. Mas fui absolvido e eu tenho orgulho. Foi uma das coisas melhores que eu fiz no hospital. Estava fechado há 3 anos, todo montado, e que não conseguiam, porque eu não tinha como botar pessoal, mas conseguimos. E hoje acho que é o hospital aqui que é referência para a Covid. E
nas próprias postos de saúde que eu ia, eu me emocionava muito, a vacinação. Quando eu ia ver aquela vacinação das crianças, é uma organização exemplar da Secretaria Municipal de Saúde. Não estou arrependido, não. Te atrapalhou no consultório? Hã? Te atrapalhou no consultório ter assumido Não, esse... não porque, por exemplo, quando eu aceitei ser diretor do INCA, eu já tinha uma clínica florida. Eu digo, olha, Sérgio, depois de um mês do Sérgio me ligando, eu tinha feito três. Digo, olha, primeiro, o Serra tinha tirado, é um problema do câncer do colo do útero, levou para São Paulo. Eu digo, tem que voltar para o INCA. Foi difícil. Eu quero fazer OS. Também desisti, porque não era possível. E disse a ele, eu não trabalho 8 horas, eu trabalho 4 horas. Eu nunca faltei. Nunca. Trabalhei 43 anos, nunca faltei. Recebi até uma medalha do PT, veja você. Cidadão servidor público. Não, veja você, foi até interessante. E disse a ele, eu vou chegar às 8 horas e vou sair no máximo 1 hora. Porque eu não vou aceitar 8 horas. Porque é o meu consultório. E se eu começar a perder clínica e não poder operar, eu realmente vou pedir demissão. Não, você faz isso, você tem gente. E ainda brincou comigo. Pô, você, comunista, judeu e América, que era um time... Você vai dar conta disso, cara? Foi as palavras dele. Eu não sou mais comunista, pô, sabe? Então, foram essas palavras dele. Não, cara, você vai dar certo, mas você, sabe, judeu, comunista e América Futebol Clube, você não está nem na primeira, é um time menor. Como é que essa história. Ser cirurgião? O senhor tem quantos anos de formado agora? Eu formei em 64, estou com 51 anos de formado. E como é que é ser cirurgião hoje e 50 anos atrás? Cirurgião... saber... Deus cortou bem agora. De ter a mão firme, a cabeça ainda está funcionando bem. Esqueço alguns nomes de vez em quando, mas e com um pouco mais de medo, né? Um pouco mais de medo, confesso a você. Nós tínhamos um colega ilustre da academia, estava com 83, 84, e continuava trabalhando, mas depois estava já com uma bengala, que ele estava com um problema no quadril, e um dia ele virou para mim e disse, Jacó, parei. O doutor, ele tinha sido diretor até do INCA. Ele disse, parou por quê? Disse, agora eu fazia uma mastectomia em 40 minutos, agora eu não durmo de noite com medo de fazer. Eu estou muito mais cuidadoso. Eu seleciono o nível de curabilidade, o nível de qualidade de vida, sabe? E principalmente, o tirocínio de saber quando parar. Não é parar de trabalhar, não. Parar de seguir na cirurgia. Essa é uma das qualidades maiores que você pode ter como cirurgião. Não avançar em... Agora, parar de trabalhar, de operar, não tenho nenhum plano de parar. Muito pelo contrário. O que te faz feliz? Eu tenho uma coisa rara que eu tenho. Eu tenho 2 auxiliares, excelentes cirurgiões, que me acompanham, um há 45, tenho uma instrumentadora há 45 anos comigo, tenho 2 assistentes, são dois amigos, né? E trabalham comigo, um há 40 e poucos, outro há 30. Então, é uma equipe muito preparada. Então, não tenho nenhuma pretensão de parar. Que bom. Agora, eu vou te contar agora a história da minha entrada na academia. Eu me lembro, né, na época que tinha o doutor Moacir Santos Silva, o doutor Infrauzino, que não conseguiram entrar. Eu vivi aquilo, eles não conseguiram entrar. Mas o que é essa academia? E eram os grandes nomes da medicina nacional, de São Paulo, Rio de Janeiro, de outras, né? E comecei a ver, mas não me interessei, confesso a você que não me interessei, nem um pouco. Mas nisso, o Marcos Moraes começa,
E os dois, o doutor Ari Flauzino, era o sonho dele entrar para a academia, mas ele nunca conseguiu. Não por falta de qualidades nem nada, mas por uma questão política, era muito política. E tinha os donos da academia, que selecionavam criteriosamente os que iam entrar e os que não iam entrar. E aí o Marcos Moraes começa a querer entrar para a academia. Era um sonho dele, ele gostava, e, enfim. Aí eu acompanhei o Marcos, até fiz jantar para alguns acadêmicos na minha casa, acompanhei ele, e ele entrou na terceira eleição. É dureza. Entrou na terceira eleição. Trabalhou muito para entrar. Depois foi até um brilhante presidente da academia, brilhante, era um CEO, sabe? Era uma figura, uma visão prospectiva, talentosíssimo. De difícil trato, mas talentosíssimo. E aí, a academia eu já conhecia, tem um colega de turma que entrou, e eu não dei o devido proporção daquilo que aquilo significava, até acho que eu perdi o convite, ele até o sentido comigo, porque eu não fui à posse dele. E, de repente, um dia eu estou em casa, me ligam uns 4 ou 5 cirurgiões, porque são 20 cirurgiões. E, pô, Jacó, nós queríamos que você entrasse para a academia e vai concorrer uma pessoa que a gente não... Enfim, eles queriam que eu concorresse. Eram 3 meses só, e eu tenho um volume de cirurgias grande, eu tenho um currículo bom. Pô, Jacó, você vai ganhar esse negócio, você vai. Eu fui, fiz um trabalho, uma casuística muito grande, num determinado tipo de tumor, fui. E aí, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque na época a academia ainda tinha os donos. Eu fui contra um dos donos da academia. O candidato que eu concorri contra era o candidato de um dos donos da academia, que já tinha feito todas aí, que me desafiou, né? Tive até uma briga que ficou famosa na academia, porque ele me chamou e disse: "Ô, menino, como é que você ousa concorrer contra mim? Você vai ver o que é um sangue cearense." Eu falei: "O senhor vai ver o que é um sangue brasileiro e judeu." Ficou até... Bom, perdi por 3 votos, aí eu me enfezei. Digo, vou entrar nessa história, vou entrar. Aí, na segunda vez, eu concorri com outro candidato, que é uma figura ilustríssima, um professor, de um currículo, mas de uma humildade excessiva. E você já viu pela minha entrevista que eu não sou muito humilde. Então ele foi muito humilde. E eu ganhei, fiquei tão culpado, que você não faz ideia. Eu fiquei muito culpado de ter ganho dele. E ele aí, conseguiu depois? Conseguiu. A gente fez tudo para não ter ninguém concorrer. E eu não posso até falar isso aí, porque tudo para que ninguém concorresse com ele, porque ele merecia ser da Academia Nacional de Medicina. E eu tinha entrado e me deu muita culpa. Mas muito orgulho, né? Porque eu acompanhei e frequento e tenho muitos amigos. Tem muitas sociedades, né? Acho que nenhuma como a academia, mas o que o senhor pode dizer que a academia te somou na sua carreira e as características específicas desse grupo de pessoas? Olha, a academia vem mudando muito, né? Ela tem uma inserção nacional hoje bem maior do que tinha, né? E são sucessivas presidências, e coroadas agora por essa atual, que realmente engrandeceram muito. Não estou fazendo nenhum puxa-saquismo, não, mas realmente as últimas todas, até antes do... Não, depois o Marcos Moraes depois se reelegeu, depois tiveram vários 5, 6 sucessivas presidências que deram um impacto nacional realmente agora, com a coisa dos estudantes. Esse curso agora tem 6 mil, um curso de emergência, é um negócio impressionante que a academia se tornou. E é uma entidade forte, rigorosa, ética, moral. Então, ela hoje é um... E aqui no São Paulo menos, mas aqui no Rio o significado de você ser acadêmico é uma coisa muito importante. Muito importante. E o que o senhor acha? Eu vou fazer uma pergunta um pouco ousada. O senhor é de sangue judeu.
então o senhor sabe o que é ser uma minoria. Quando eu fui na posse do Dr. Rubens, me chamou muito a atenção. Acho que eu contei umas 3, 4 mulheres só. E isso me incomodou um pouco. Mas eu entendo toda a questão cultural envolvida em tudo isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiro, eu contesto o termo sangue judeu. O sangue não pode ser, não é judeu nem católico. O sangue é sangue do ser humano. Eu sou um sujeito que acho que não existe raça. A raça é a raça humana. Então, quando eu entrei para a academia, tinham 3 ou 4 mulheres. Realmente, tinham 3 ou 4 mulheres. Porque elas, não sei, elas não ousam, né? Elas não ousam, elas não entram. Porque eu tenho certeza que se elas entrassem, tem várias mulheres, agora vai entrar. Agora tem algumas vagas que algumas serão ocupadas por mulheres. Porque elas têm que se destacar. Né? Também, você sabe o que acontece? Você tem que ter, primeiro, despesas. Você faz as suas memórias, não caro de fazer memória. Você é acadêmicos, todos acadêmicos, você tem que visitar. Você, se tiver clínica, porque realmente você tem 2 tipos de acadêmicos. Os que vêm pelo seu contexto, pelo seu conceito social, pelo respeito de seus pares. Essa é uma coisa fundamental. Você tem que ter o respeito de seus pares. Dos seus pares, não da academia, da classe médica e do ramo que você pertence. Senão, esse cara é um cara respeitável, senão é um pilantra, o que está muito, tem muito. Né? O segundo é que se você tem clínica, qualquer coisa, você prejudica amplamente a sua clínica. Então, pouca gente, sei se as mulheres... Mas agora acho que vai entrar mais. Não há nenhum, absolutamente, muito pelo contrário. Tomara, espero ainda estar vivo para ver você lá dentro. Ixi, ainda tenho que comer muito arroz com feijão. Não, mas eu também comi muito, né, porra, sabe? Eu não sou caché, comi tudo. Não, mas aquilo que eu disse a você, caiu no colo, né? Caiu no colo. Aconteceu. Não teve. Mas eu estava dizendo a você tem 2 tipos, né? Você tem o pessoal da vida acadêmica, o pessoal das universidades e o pessoal de clínica e que tem conceito. É uma divisão clara ali dentro, né? Mas é um ambiente muito legal, muito bom. Eu estou com uma saudade danada das reuniões de quinta-feira. Que bom. E agora, para a gente ir para a última parte da entrevista, o que te faz mais feliz? Sabe o que vai mais feliz? É que daqui a pouco eu vou sair daqui e vou jantar na casa do meu filho, porque é aniversário da minha neta. Depois é um ambiente familiar, eu digo sempre, né? Eu posso falar, o Maurício também tem as suas. Eu não tenho nenhum quadro de diploma nas paredes do meu consultório, não tem nenhum. Eu tenho um bocado deles, né? Porque eu digo o seguinte: agora você vai ver um monte de retratos da minha família na minha mesa e numa mesa que tem do lado, que é aquilo ali que é minha. Porque eu acho que o meu ativo é meu nome, não são os diplomas. Enfim, e também tem a parte do ego, né, de ser reconhecido, de chegar. Eu tenho realmente uma clínica que me permite, vou no restaurante, tem um Rubinho, né, tem 4, 5, 6 que se levantam para falar comigo. E tem um episódio muito interessante desse lado. Abri um restaurante de comida judaica, que eu gosto muito, porque me lembra da minha avó e fazia aquela comida toda, né? E gosto também. Abri um restaurante no Flamengo, aqui perto, que eram 2 filas, 4 mesas. 4 mesas. Então eu estava andando, fazendo exercício com minha mulher, andando, tipo, vamos lá comprar uma comida daquela lá tal. Aí eu entrei, as 4 mesas se levantaram. Aí o dono do restaurante, que eu tinha operado, disse: doutor Jacó, por favor, da próxima vez, telefona que a gente leva comida. O senhor desorganizou meu restaurante. Então eu vou pedir para o telefone, eu mando. É isso que eu... E o dia a dia, né? E também passar um fim de semana no meu sítio, lá em Friburgo, que é na Serra, 1.280 metros. Acho que a felicidade é feita de pequenas gotas, né, que vão se somando. E vamos à vida. E qual que é o conselho que o senhor pode dar
para mim e para os outros jovens líderes, para os seus residentes e para a geração que está por vir? Eu acho o seguinte, eu acho que humanismo e compaixão. Saber ouvir, mas fundamentalmente humanismo e compaixão. São as duas características fundamentais, porque senão vai fazer outra coisa. Você está lidando com um momento muito especial do paciente, muito especial. Saiba do nome deles, não trata do paciente número tal, nomine os pacientes, ouça. Eu acho que isso aí são, se não tiver, e procure se apurar e aprender as coisas básicas, se for, e dentro das especialidades que vai escolher. Deixa para escolher um pouquinho mais tarde, depois do 4º ano, que ver se tem realmente sua. Ok? Ok. E para terminar, o senhor gostaria de falar alguma coisa, algum hobby, alguma frase? O que o senhor quer deixar para terminar? Eu tinha uma frase que eu usei. Bom, eu fiz 2 lives do Ricardo Cruz e chorei nas 2, né? Mas eu acho que compaixão, compaixão, compaixão. Olha, o senhor não é o primeiro que fala do Dr. Ricardo. Eu queria ter podido entrevistá-lo, queria ter tido essa ideia alguns meses atrás, né? Para poder falar com ele também. Ele realmente deixou uma marca indelével e eu me emocionei nas 2 vezes, porque realmente ele estava sempre junto comigo, né? Ele morava ao meu lado, ele tinha consultório ao meu lado, ele tinha tudo, enfim. Aí agora ele brincava comigo, dizia: agora eu vou comprar um sítio ao lado do teu. Aí o assistente dele outro dia me encontrou, ele disse assim: pô, Ricardo, outro dia, conversando comigo, conversando sobre você, enfim, ele disse assim: sabe o que é? Eu queria mesmo ser o Jacó. Palavras do cara. É um cara emocionante, você não faz ideia. Eu senti muita falta, ajudou muito o Rubens também. E hoje tem uma figura também extraordinária lá, que é um escritor e cirurgião de tórax, o primeiro transplante para o mundo da América Latina, o JJ Camargo, que é uma figura. E tem muita gente especial lá dentro. Olha, eu vou falar que eu fiz umas 7 entrevistas, né? Mas cada um tem algo muito importante para deixar. E eu acho que no fim vai ser muito gostoso rever e ver o que cada um, as frases importantes das especialidades diferentes. Então, para mim está sendo uma grande oportunidade de aprendizagem. E eu agradeço muito, que eu imagino que a sua agenda deva ser super ocupada. Espero. Exato, mas tudo bem, pô, isso aí eu parei tudo, vim, eu estou aqui no consultório do Maurício, né? Trouxe a gravata aqui, tá, me vestiu, saí do consultório correndo, vim para cá. O senhor está muito elegante. Maurício Magalhães é outra figura especial, ele também tá fazendo um trabalho, essa ideia dele é uma coisa incrível. E eu, feliz de te encontrar, ele mesmo me falou que ela é uma figura especial, ela vai te fazer as perguntas, eu acho que foi. Estou satisfeito de ter falado. Olha, desculpa se eu fiz perguntas invasivas, absolutamente. Mas eu realmente quero saber os bastidores por trás de cada um. E eu acho que isso, com certeza, vai me tornar uma médica melhor, mas cada um que puder assistir e conhecer um pouquinho mais de vocês, quando isso estiver disponível, também vai poder se aprimorar, não só na medicina, mas como um ser humano. E ter compaixão. Então, muito obrigado. Feliz aniversário para um abraço para você. Tá. Um abraço para a doutora Pietra também, e agradeço ao doutor Maurício pela ajuda logística. Legal. Um grande abraço. Obrigado.